E a gente fala agora sobre um assunto que vem preocupando muitos pais. Infelizmente, vem sendo comum a depressão na infância, principalmente nesse período de pandemia. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Vera Saldanha. Doutora Vera, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Estado. Uma boa noite para a senhora, viu? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que estão assistindo. Grata pela oportunidade, convite de estar aqui com vocês, falando de um tema que é extremamente necessário nesse momento. Exatamente. Eu pergunto à senhora quais são os primeiros sinais que a criança ou adolescente apresenta e que deixam os pais naturalmente preocupados. É uma pergunta muito importante, porque quem precisa observar esses sinais são os pais. Diferente do adulto que sabe pedir e sabe falar, não estou bem, às vezes o adolescente também, a criança não sabe pedir, dizer, ai mamãe, eu estou triste, acho que eu estou deprimido. Então, os pais precisam ter muito atenção para o comportamento. E são vários os comportamentos de uma criança que pode estar sendo acometida pela depressão. Então, a primeira coisa é, saiu do ponto de equilíbrio. O que é que significa isso? Está comendo demais ou está comendo de menos? Está dormindo demais ou está dormindo de menos? Está falando demais ou está falando de menos? Então, a primeira coisa é perceber o que é que está diferente no ritmo dela. Chorou fácil, está sentindo medo, quer ir para a cama, dos pais, às vezes dor de cabeça, dor no abdômen, que a criança se queixa. Uma outra coisa também, Giovana, a criança às vezes pode estar muito irritada, irritadiça, agressiva, e na verdade isso é um sintoma de depressão. Inclusive, doutora Vera, nesse período de pandemia, as crianças e adolescentes estão ficando em casa, não é verdade? Até as aulas são online. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte, a que ponto isso contribui justamente para o aparecimento de problemas psicológicos nessas crianças? Bom, isso realmente teve um agravamento muito grande no índice de depressão para adultos e para crianças. Por quê? A criança foi tirada do convívio social, foi isolada, não foi mais para a escola, essa criança perdeu uma rotina. Para a criança é muito importante ela ter uma rotina de sono, ela ter uma rotina de atividade, ela ter os horários dela de alimentação, ela ter atividade física, ela ter o convívio social. O convívio social é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Além disso, de ser retirado isso, obviamente é um momento onde existe muita ansiedade, existe muita vulnerabilidade, são riscos e ameaças reais. Então, isso gera no próprio ambiente mais ansiedade, mais medo, consequentemente, isso gera mais ansiedade, mais medo na criança. Um outro problema é o excesso de tempo que muitas vezes essas crianças passaram a ficar nas telas, seja TV, seja tela, seja jogos de videogame, onde já foi provado várias pesquisas que a criança que fica muito tempo diante da tela, nesse universo virtual, ela fica mais irritada e ela pode desenvolver a depressão. Além disso, tem muitas vezes conteúdos mais violentos e que a criança fica sendo exposta. E o outro ponto também muito importante é que às vezes, assim, nem por maldade, mas indevidamente, não se coloca um certo filtro para as crianças. Então elas acabam sendo expostas a muitas notícias muito ruins o tempo inteiro, e aí a criança começa a se sentir muito impotente, ela começa a se sentir muito sem esperança, e isso pode levar ela a desenvolver o quadro de depressão. Então, obviamente, tudo isso é um resultado, infelizmente, do processo da pandemia. Equilíbrio emocional, doutora Vera. O que os pais devem fazer para justamente ajudar seus filhos? Eu acho que isso é muito importante, né? Acho que o primeiro ponto é o exemplo.
todos nós, seres humanos, nesse universo, estamos vivendo e somos no dia a dia expostos a uma série de situações, de desafios, de dificuldades. Então, a primeira coisa é os pais, ao terem uma forma de reagir diante das situações com mais equilíbrio, a lidar com as suas emoções de uma maneira mais equilibrada, não serem violentos, agressivos, é uma maneira da criança já aprender mais o equilíbrio emocional. O outro ponto é os pais conversarem com as crianças, validarem as emoções das crianças, lembrá-las que é normal você se sentir triste, que é normal você se sentir raivoso, o que é essa raiva, como é que a pessoa se entristece, por que ela se entristece, conversar sobre as emoções, conversar sobre o medo, que esse medo acontece com todos os seres humanos, mas que nós não precisamos ser deixados conduzir pelas nossas emoções, que nós podemos lidar com as emoções, porque na verdade o que acontece? A diferença entre a doença e a saúde é o grau da emoção, é a medida dessa emoção. O outro aspecto para estimular a saúde também é ensinar empatia para a criança. O que significa isso? Contar para a criança como é que as pessoas se sentem quando ela se descontrola, quando ela tem um ataque de birra, de choro, quando ela se isola e fica muito... Como que as pessoas se sentem? Ajudar a criança a se colocar no lugar do outro. Isso, além de desenvolver a empatia, ajuda, ensina a criança a perceber que ela pode ter emoções, mas que ela pode ter controle, ela pode ser funcional, ela pode lidar melhor com essas emoções. Outro aspecto importante que nós falamos muito na psicologia transpessoal é lembrar que além dessa parte visível que a criança tem, aquilo que ela fala, e nós adultos também, nós temos uma parte submersa que muitas vezes vem nos sonhos, e todos nós sonhamos. E os sonhos ajudam a equilibrar, ajuda a deixar as nossas emoções mais serenas quando nós colocamos atenção no sonho. Então, perguntar para a criança, o que você sonhou hoje? Pela manhã, dizer agora você vai dormir, você vai sonhar, de manhã você conta para o papai, para a mamãe como é que foi seu sonho. O sonho, ele estimula a criatividade, a criança contar o sonho, ela ajuda a equilibrar as emoções, e quando ela tem um pesadelo, ajudar ela a dizer, bom, então vamos fazer como se isso fosse uma história, vamos ampliar a história e você vai encontrar uma solução positiva. Isso é altamente benéfico para a criança desenvolver o autoequilíbrio. Um outro aspecto que vem sendo muito estimulado hoje é mindfulness, que é a plena atenção. O que é a plena atenção? Ajudar a criança a controlar e perceber as suas sensações no corpo, acalmar o corpinho dela. Sim. Isso se faz muito pela respiração, Giovan. Seria então um tratamento esse aí, né, doutora Vera? E isso são coisas que os pais podem fazer no dia a dia, né? Eu estou ansioso, Olha, vamos soprar uma velhinha junto? Inspira, assopra. Então, muita coisa pode ser feita para ajudar o equilíbrio. Excelente esse tratamento aí que a senhora falou agora, doutora. Doutora, uma telespectadora nos ligou aqui e eu anotei aqui uma pergunta, uma mãe de um aluno. Ela diz o seguinte, que a filha adolescente está estudando de forma online. Ela também está em contato com os amigos pelas redes sociais, tem o apoio da família, mas a adolescente relatou que às vezes se sente sozinha, mesmo com a gente por perto. Então ela pergunta como a mãe deve proceder. Isso é sinal de depressão? Sim, pode sim ser um sinal de depressão. E até é bom essa pergunta dessa mãe, porque, claro que muitas vezes você pode ter pais amorosos, presentes, mas tem a predisposição da própria criança, do próprio adolescente, e ele desenvolver a depressão. É importante saber que é real, que é uma coisa que precisa de psicoterapia, precisa de cuidado e atenção. Então, o que é importante? Logo, logo nós estamos voltando para esse convívio. Claro, não precisa aterrorizar o adolescente, dizer, não, você vai voltar no convívio,
É lógico que precisa ter algumas medidas ainda de precaução. Essa questão também dela ter uma interação nas mídias sociais, precisa pôr muita atenção, Giovan, naquela questão do bullying cibernético, porque isso acontece muito. E às vezes o adolescente que é mais introvertido, que é mais tímido, ele se sente muito vulnerável, ele se sente muito impotente, ameaçado. Então, o que é importante para essa mãe? Conversar. Conversar, exatamente. Ouvir. Exatamente, doutora. Bom, eu conversei aqui com a doutora Vera Saldanha, né, sobre justamente este assunto, justamente um assunto que vem preocupando os pais, a depressão na infância, principalmente nesse período de pandemia. Doutora Vera, muito obrigado, uma boa noite para a senhora. Foi muito importante essa sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Muito grata, Giovan, uma boa noite para todos. Boa noite.